uma vez uma viagem entre uma mãe e um bebê de 1 ano para a Itália. Detalhe, eu nunca tinha viajado em viagem internacional antes. E vamos lá então à história. Nesse vídeo eu vou explicar como foi a ida para a Itália, então como foi o trajeto. E por que tem um vídeo só para ele? Porque demoraram 3 dias de viagem para eu chegar lá. E eu já vou explicar o porquê. Então eu viajei em dezembro de 2018 junto com o Pietro, meu filho, de 1 ano de idade, ele tinha 1 ano e 2 meses na época da viagem, sozinha lá para a Itália para passar uns dias por lá. E então a gente iniciou nossa viagem no dia 17 de dezembro, se eu não estou enganada, onde a gente saiu de Londrina, Paraná, até Campinas, de avião, de madrugadinha, umas 3 horas da manhã, uma viagem rápida de 1 hora mais ou menos, foi bem tranquilo. Pedro estava dormindo, não dormiu para ir para lá, não acordou para ir para o aeroporto, não acordou no avião, só mamou na decolagem, no pouso, né, para não dar aquela pressão no ouvido. E chegando em Campinas, então eu fui pro hotel, onde eu ia passar o dia. Dormir. Passar o dia e dormir. Por quê? Porque meu voo era no outro dia de manhã. E se eu perdesse, né, se eu pegasse o voo no mesmo dia, ou no período da noite, né, para chegar em Campinas e eu perdesse o voo, não dava tempo de eu ir de carro para Campinas, né, numa correria, se acontecesse algum imprevisto. E existem muitos imprevistos na nossa região, né? Então tem muito voo cancelado por conta do clima, da visibilidade e tal. Então eu não podia correr esse risco. Então eu peguei um voo, né, com 24 horas de antecedência para ter certeza que eu ia embarcar no voo internacional. Porque não eram voos comprados juntos, né? Foi comprado separado. Eu comprei o voo Campinas-Roma e não Londrina-Roma, né? Porque daí nem existe. Então, saí de Londrina, cheguei em Campinas de manhã e fui pro hotel. Só que o hotel só faz check-in às 2 horas da tarde, então só posso entrar no quarto às 2 horas da tarde. Só que era de madrugada, eu nem encontrava Malemar padaria aberta. Então eu fui pro hotel e eu vi que tinha a opção de comprar o café da manhã no hotel. Mesmo que eu ainda não estava hospedada lá, né? Já que eu ia me hospedar lá. Então eu fui lá, deixei as malas na recepção e fui pro restaurante tomar café da manhã. E aí tomei café da manhã junto com o Pietro e fui avisada, né, que eu não podia subir pro quarto, então eu fui pro shopping. Peguei um Uber, fui para um shopping que tinha ali próximo e ficamos, né, almoçamos lá, passamos a tarde, passamos bastante, estava na época de Natal, né, então tinha bastante decoração, o Pietro dormiu no carrinho. Aí até que quando tava lá pro final da tarde que eu fui pro quarto de hotel para descansar. E aí a gente foi pro quarto, dormimos e ficamos lá, não tinha muito o que fazer, né? Não tinha como eu sair passeando pela cidade, sendo que eu precisava estar descansada, porque eu sabia que eu ia passar por mais 2 dias de viagem. Então, fomos pro quarto, dormimos, acordamos, ficamos só lá brincando, pedimos iFood, né, de janta e dormimos, que no outro dia tinha que acordar cedo. No outro dia, acordamos cedo, pegamos o Uber, fomos pro aeroporto com bastante antecedência e percebi, né, que eu tinha feito uma excelente escolha de ter reservado um Airbnb lá em Roma. Por quê? Porque eu teria muitas facilidades se eu tivesse reservado hotel, mas eu não tinha espaço no hotel. Então a gente ficou ali trancado, né, por algumas horas, né, naquela noite, num quarto, né, nem era tão pequeno o quarto, mas mesmo assim era um quarto que não tinha o que fazer. E imagina ficar 12 dias em Roma num quarto, né, sem nada pra fazer, só podendo fazer coisas diferentes quando estivesse fora. Então foi excelente ter um espaço só nosso, um espaço grande que ele pudesse brincar. E já fica aí, né, a primeira recomendação para quem vai viajar com o bebê por bastante dias. E aí, então, a gente foi pro aeroporto, né, para começar a viagem internacional. E essa viagem contava com uma parada em Buenos Aires, na Argentina. Eu não conheço Buenos Aires e eu achei uma excelente opção comprar um voo que tivesse uma parada por lá, porque eu chegava de manhã, né, eu saía de madrugada, chegava 10 horas da manhã por aí lá. E o meu voo de Buenos Aires para Roma era 10 horas da noite, então tinha 12 horas na cidade. Mas
A alegria de pobre dura pouco, né? O aeroporto internacional não fica dentro da cidade, fica 2 horas de viagem da cidade, né? Eu achava que ficava, porque tem um aeroporto na cidade, e com isso não compensava. Porque se eu pegasse e demorasse 2 horas para chegar na cidade, passeasse, eu ia ter 4 horas lá, 5 horas lá, para voltar com antecedência, sem saber se vai que eu pego um congestionamento, alguma coisa, e perco esse avião. Então eu decidi, eu poderia fazer, poderia, mas eu decidi por não fazer, para não correr esse risco. Mais um detalhe. Eu tinha lido que existia um berço dentro do avião, acoplado no avião, que a gente podia pedir para a companhia aérea para viajar junto com o bebê. E então eu tinha pedido, eu viajei de Aerolíneas Argentina e voltei de Alitalia. Eu tinha solicitado no momento da compra para ambas as companhias e somente a Alitalia disponibilizou para mim no momento da compra. A Aerolíneas Argentina deixou claro que eu deveria ver isso lá no aeroporto. Então, lá no aeroporto, chegando, né, em Ezeiza, que é o aeroporto de Buenos Aires, eu solicitei. Eu tentei solicitar já no avião, né, em Campinas, mas o pessoal lá falou que por ser um avião menor, um voo menor, porque eram 3 horas de viagem, não teria esse direito. Então eu viajei junto com o sling, né, que é aquele pano que a gente se enrola com o bebê, o que foi bem tranquilo, porque o Pietro também dormiu nesse voo, que foi de madrugada, e ele foi dormindo, eu fui também com ele enroladinho no sling, e aí foi bem tranquila a viagem. O atendimento não foi lá dos melhores, eu só fui bem atendida em Campinas, né, lá no aeroporto, onde a mulher me deixou claro que eu só poderia pegar o berço se eu estivesse na primeira fileira e que o avião tinha mudado e eu não estava mais na primeira fileira, porque eu tinha comprado primeira fileira. E então ela conseguiu lá me mudar para que o voo internacional Buenos Aires, Itália, Roma, eu tivesse na primeira fileira para eu ter a possibilidade de pedir o berço. Então ali eu fui bem atendida. Tanto o voo da Gol que eu fiz de Londrina para Campinas, não fui bem atendida, não tive ajuda com as malas para subir no avião, eu estava carregando um bebê, uma mala, uma mochila, uma bolsa e mais uma bolsinha pequenininha. E uma mala era despachada, mas nesse voo eu não despachei. Nos próximos eu despachei. Eu levei na mão, então eu tava com duas malas. Agora que eu me toquei, tava com 2 malas nesse primeiro voo da Gol, e todo mundo falou assim, não, fica tranquilo, o pessoal do avião sempre ajuda, eu sempre vejo ajudando. E eu pedi ajuda e ela falou, não, se você não conseguir entrar, você não pode subir no avião. E daí eu tive que dar um jeito de carregar. Dentro do avião, todas as passagens aéreas, era uma passagem aérea pra mim e uma pro Pietro no meu colo, então ele não tinha direito a um assento, mas ele pagou a passagem, né? Ele pagou todos os impostos relativos à viagem dele e tinha direito a comida de bebê, tava escrito isso. E já no primeiro avião não me disponibilizaram comida para ele, e aí com isso eu já fui preparada para os próximos, levando comida industrializada e bananas. Então, por mais que não pode viajar, né, com alimentos perecíveis, eu corri o risco, né? Comprei lá um cacho de banana, que é algo que ele comia bem tranquilamente. Levei e não tive problema nenhum, consegui viajar com banana em todos os voos. E aí, então, no segundo voo, que era da Aerolíneas Argentina, eu também não fui bem atendida, não disponibilizaram comida pro Pietro, eu dividi minha comida com ele, que eu recebi, e percebi que pro próximo voo eu ia ter que, né, ir mais preparada com comida. Então, porque já eram 2 voos que eu tinha sido mal atendida com relação à alimentação do meu filho. Aí, então, lá no aeroporto em Ezeiza, eu comecei a saga para conseguir o berço, para ter certeza que eu ia viajar com ele, porque o voo seria longo, né? Seriam 12 ou 13 horas de viagem. Então, eu gastei quase o meu dia inteiro, minhas 12 horas de aeroporto lá, procurando sobre esse berço. E todo mundo me informou que só mesmo no avião que a equipe de bordo que ia saber me informar. Então eu comi super bem em Buenos Aires, a comida é muito barata lá no aeroporto, diferente, né, daqui do Brasil. O Pietro comeu todas as comidas que eu comi lá, a gente comeu um misto quente de churrasco com carne, a gente comeu uma comida que era vegetariana, que era um omeletão, muito gostoso.
E aí eu comprei alguns sanduíches para levar na viagem, já dentro do aeroporto, né, dentro do embarque, para ter certeza que não ia ser descartado. E fomos para viagem. Chegando dentro do avião, eu recebi o berço, consegui o berço, mas não vou dizer que eu fui bem atendida. Também não me deram comida para ele, por mais que eu pedisse. Eu pedi comida para ele, não me deram. Uma pessoa que estava num banco próximo ao meu pediu uma comida para ela em dobro e deram. E aí eu falei, não precisa ser de bebê, pode ser uma comida igual a minha para eu dar para ele, porque ele já comia comida igual a minha. E não me deram mesmo assim. Ou seja, 0 para Aerolíneas Argentina. E esse voo foi muito tranquilo, foi no período da noite, né? Eu embarquei às 10 horas da noite e cheguei lá 1h da tarde, uma coisa assim, por conta do fuso horário, né? Mais 12 horas de viagem. Então o Pietro dormiu praticamente o voo inteiro, acordou faltando umas 2 horas para chegar. E aí do meu lado tinha uma criança da idade dele, argentina, e eles ficaram brincando ali, né? Eles nem falavam nem a língua própria deles, né? E eles, nossa, brincaram super bem, super tranquilos. E eles não pegaram berço, né? Esse casal que tava com esse menininho da idade dele, eles não sabiam disso, mas eles ficaram perto de cadeiras livres. Então, né, tinha essa cadeira livre para colocar o bebê. E aí foi isso. Chegamos na Itália aproximadamente às 1h da tarde, né? Era final da tarde. Cheguei no aeroporto, eu sabia que não é também na cidade, assim como em Buenos Aires. O aeroporto de Roma fica, não me lembro agora o nome da cidade. A pessoa conta a história pela metade, né? Mas fica em outra cidade, fica uma hora mais ou menos de distância e tem algumas opções. E eu tinha decidido que eu ia de trem expresso, né? Chama Leonardo Express, que é um trem que não para até chegar em Termini, que é o terminal central da cidade, que une todos os tipos de meio de transporte. Então, trem, avião não, né? Trem, ônibus, táxi, aquele que vai de baixo, esqueci o nome. E aí, então, eu ia pegar esse, porque se pegasse outro trem, ele tinha várias paradas e o risco, né, de roubo de bagagem e tal era maior e ele podia ficar parado no trânsito e esse outro não, mesmo se tivesse uma paralisação, esse trem ele ia. E de táxi era muito caro, assim, coisas, tipo assim, uma cifra absurda. Não achei que precisava por ter essa opção, né? Talvez se tivesse a opção de ir com outro, eu tivesse optado por ela. Mas achei todos os relatos que eu lia na internet eram muito bons. Então, assim que eu cheguei, fui pegar minha mala, passei tranquilamente pela imigração, muito bem atendida no aeroporto de Roma. E lá, assim que eu fui pegar minha mala, levei toda a documentação, né, para provar onde eu ia ficar, com a passagem de volta, né, para ter certeza, por mais que eu nunca tinha pego feito uma viagem internacional, sabia que era assim o protocolo. Perguntaram o que ia fazer, falei que ia passear, perguntaram quando eu ia voltar, falei que eu ia voltar, pronto, me deixaram passar. E aí, assim que eu fui pegar minha bagagem, fui a primeira a chegar, porque por estar com criança, eu passava na frente em todas as filas. Então, na imigração, em tudo que tinha, eu passava na frente. Então, eu fui a primeira a chegar lá, não tinha nem mala ainda. Daí, depois de um tempo, chegou uma mala e nada de chegar outra. Chegou a mala de todo mundo, não chegou. Aí, finalmente, chegou a minha segunda mala e nada do carrinho do Pietro. Ai, esqueci de contar a saga do carrinho, gente. Então, o carrinho, ele pode ser despachado. Quer dizer, só pode ser despachado, né? O meu tipo de carrinho. Hoje em dia existem alguns modelos que podem ir junto, né? Na mala de mão. Mas a maioria dos modelos são despachados e você não paga por ele, né? Ele meio que tá incluso. Você tem um bebê, você pode levar um carrinho. E aí, no aeroporto em Ezeiza, né? Em Buenos Aires, logo que eu cheguei, eu precisava do carrinho para passar o dia lá. Porque ele é meu apoio, né? Ele é minha rede de apoio quando eu tô sem ninguém por perto. Então ali eu posso deixar o Pietro pra eu ir no banheiro, porque daí a gente entra junto no banheiro de cadeirante. Com ele, né? A gente pode comer tranquilamente, eu posso passear tranquilamente com ele. E aí, já no aeroporto de Ezeiza, eu tive um probleminha aí com o carrinho. Então não estavam achando o meu carrinho, ele já estava sendo despachado para a Itália. E aí eu conversei lá com o pessoal da bagagem e eles buscaram um carrinho para mim. Até aí, ok.
Agora, quando eu cheguei em Roma, o carrinho não veio e aí tinha uma mulher que ficava cuidando da bagagem, né, com todo o uniforme do aeroporto. Então, eu sabia que era o uniforme, porque eu tinha visto, né, em várias partes, várias pessoas com aquele uniforme. E ela tava lá desde a hora que eu cheguei, sempre mexendo no celular e resolvendo as coisas. E ela percebeu que eu comecei a ficar nervosa. E ela veio conversar comigo, perguntei, tá tudo bem? Chegou sua bagagem? Eu falei, não, a bagagem até chegou, mas o carrinho não chegou. E tipo, isso eu falando inglês, ela falando italiano, ela não falava português, não falava inglês, e eu não falava italiano, eu só conheço algumas palavras. Então, ela falou assim, não, pode deixar que eu vou resolver. Daí eu falei, será que eu posso ir me trocando? Porque lembrem, eu saí de dezembro da América do Sul, né, tanto Campinas quanto Buenos Aires, tava super calor, e eu cheguei no inverno, na Itália, que tava super frio. Então, na minha mala de mão, eu tinha roupa de inverno pesada para aguentar sair, né, se, por exemplo, se a minha mala extraviasse, eu tinha roupa de frio para poder sair do aeroporto. Então, eu tinha roupa térmica, tinha jaquetas corta-vento, todo o equipamento de roupa. Por isso que era tão importante eu sempre estar com a minha mala de mão na mão e não despachado. Porque eu podia ter essa opção, né? Eu podia despachar para não precisar carregar ela. Mas aí, se ela se extraviasse, eu podia ficar sem roupa. Então, era essencial a mala de mão perto de mim. E junto também estavam os medicamentos, né? Que eu fui recomendada a levar os medicamentos na mala de mão para se extraviasse eu não ficasse sem. E aí, então, ela falou assim, não, pode se trocar que eu vou atrás do carrinho pra você. Então, eu fui pro banheiro, informei toda a família, né, que tava tudo bem e tal, e que estavam procurando meu carrinho, e troquei fralda, né, porque no avião é super ruim de trocar fralda. Eu troquei uma vez, porque foi necessário, mas de resto eu deixei para trocar quando chegasse. Então, troquei fralda, coloquei roupa térmica nele, coloquei roupa térmica em mim e saí. E aí, na hora que eu saí, ela falou, não, vem comigo que eu vou te mostrar onde tá o carrinho. Pelo menos eu acho que é isso que ela falou. E aí, assim que a gente chegou, a gente foi conversando e ela perguntou, né? Ah, você tá sozinha? Eu falei, tô. Aí ela falou, você já conhece a Itália? Eu falei, não, é a primeira vez. E como que você vai? Tem alguém te esperando lá fora? Eu falei, não, eu vou de Leonardo Express. Daí ela me olhou com uma cara de desespero. Vocês não têm noção? E eu, como assim? Por que ela tá fazendo essa cara pra mim? Será que eu fiz uma péssima escolha? Será que eu vou ter que ir de táxi agora? Aí ela, não, mas você tem certeza? Daí eu falei, eu desço em Termini eu pego um táxi pro meu Airbnb. Aí ela falou assim, mas você precisa de ajuda pra... Você sabe onde fica? Daí eu falei, não. Daí ela falou, você precisa de ajuda pra chegar lá? Daí eu falei, olha, se você puder me ajudar, né, por favor, me ajude. E essa mulher pegou e falou, eu vou só terminar de liberar as malas desse voo, né, porque já tinha chegado outro voo, tava vindo outro lote de mala, e aí eu posso levar você. Aí eu fiquei esperando e conversando com o pessoal da minha casa, né, falando o que tava acontecendo. E aí essa mulher pegou e me levou. Gente, eu nunca ia ter conseguido chegar nesse trem. Porque, assim, o aeroporto é gigantesco. Eu não tenho noção o caminho que eu percorri junto com ela. E detalhe, ela levou uma mala minha enquanto eu levava o carrinho com o Pietro e a outra mala. Então, assim, ela salvou a minha vida. Ela é uma anja que apareceu na minha vida. Eternamente grata. E aí ela me levou até o lugar que eu comprava passagem, que era, assim, 30 metros, 50 metros de onde pegava o trem, que dava pra ver o trem. Aí ela falou, posso te deixar aqui? Eu falei, claro, muito obrigada, meu Deus do céu, você me salvou, a gente se abraçou. E aí ela me deixou lá pra comprar a passagem. Comprei a passagem, na hora que eu chego na porta do trem pra pegar, o trem fecha a porta e eu não consigo entrar. E nisso, assim, em frações de milésimos de segundo, um cara que tava meio que atrás de mim pulou na minha frente e abriu, tipo, entrou com a porta fechando e a porta abriu, né? Aquele mecanismo de segurança que ela abre. E daí nisso eu peguei e entrei, né? Já que a porta abriu, eu consegui entrar junto com o carrinho, as duas malas e o Pietro. E consegui entrar no trem. Mais um detalhe, todos os transportes públicos de Roma, né, não sei se isso vale para o mundo inteiro, a passagem não é com dia e hora, né, é só uma passagem. Aí você precisa entrar dentro do transporte público e carimbar, tem uma maquininha que você carimba para ter certeza que você gastou aquele passe, né, porque você pode estar viajando ali com o passe comprado, mas se você não carimbou, você pode usar outra vez. E aí, se não tiver carimbado, é uma multa caríssima. Se eu não me engano, é coisa de 120 euros, né? Ou seja, muitos reais.
E eu sabia disso, né? Tava preparada pra isso. Mas é claro que eu esqueci de fazer isso. Então eu tava mais preocupada com a minha mala, né? Porque eu sabia que existia, graças ao relato da Fabi Santina, esse negócio de roubo de mala nesses trens. Então eu queria ficar do lado da mala. Eu fiquei em pé, falei, eu vou em pé. É meia hora, de boa, em pé com o Pietro no colo. Mas aí o pessoal que tava assim, sentado perto da minha mala, levantou pra eu sentar com o bebê e sentar em outro lugar, porque tinha vários assentos livres, só porque eu queria mesmo ficar do lado da minha mala. E aí o Pietro estava mamando e passou o fiscal para conferir se eu tinha carimbado o negócio. E o bilhete estava dentro da minha bolsa, embaixo da minha bunda, porque eu estava sentada em cima da bolsa, e o Pietro mamando. E eu não lembrava, nesse momento, do carimbo. E eu fui de boa pegar o meu ticket, né, na hora que eu vi o fiscal. Aí ele falou, não precisa, já que eu tava amamentando. E aí depois que esse fiscal passou, que eu me toquei que eu não tinha carimbado e que eu ia levar uma multa caríssima, por conta de antice, né? E aí então fui salvo pela mamada totalmente. Cheguei em Termini, bem tranquila a viagem, assim, só vai, tem Wi-Fi ainda. A partir do momento que eu saísse do Wi-Fi, eu não tinha mais internet, né? Porque meu plano não tinha cobertura internacional. Então eu tinha que chegar em Termini e comprar um chip, né, italiano. Então foi isso que eu fiz. Então desci em Termini, não sabia, Termini é também um shopping, então é tipo um shopping gigante, assim, com milhões de lojas, restaurantes, todo climatizado, um ponto maravilhoso, né? E aí cheguei, já fui direto comprar o chip, mas ele podia demorar 1 hora para ser ativado. Fui, então, pegar... Nisso aí já era o quê? Umas 3 horas, 3h30. E na Itália, no inverno, anoitece muito cedo, umas 4h30 já tá escurecendo. Então, eu falei assim, eu acho que eu já vou pra chegar de dia no Airbnb, né? E ter certeza que eu vou encontrar todo mundo lá, que vai dar tudo certo. Aí eu fui pra fila do táxi. Primeiro, foi a primeira vez que eu saí de um ambiente climatizado. Tava muito frio, muito frio. E tinha uma fila gigante, assim, coisa de 30 pessoas na minha frente pra pegar o táxi. Aí eu falei, gente, se eu ficar nessa fila aqui, nesse frio, e ainda com fome, eu vou chegar lá super tarde, sem o que comer, não sei se eu vou conseguir pedir iFood nessa cidade, não sei como vai funcionar. Então acho que é melhor eu voltar pra dentro, jantar, comprar comida pra levar pro Airbnb, né, porque não tem restaurante no Airbnb. E pra quem não sabe, né, Airbnb são casas que a gente aluga, casa, apartamento, quarto, que a gente aluga por um site que chama Airbnb. E eu tinha alugado uma casa privativa por lá, né, com um quarto. E aí eu tinha cozinha, tinha varanda, tinha várias coisas, mas não tem um restaurante. Então eu voltei pra dentro de Termini, fui num restaurante que tinha Wi-Fi, comi, não sei como eu peguei a bandeja de comida com 2 malas e um carrinho na mão e tinha ainda que pegar a bandeja, porque era de self-service. E comprei alguns mistos quentes, né? Só por curiosidade, misto quente na Itália chama pizza romana. Pizza romana não é pizza, tá, gente? É misto quente. Com um pãozinho diferente, né? Com uma focacciazinha. E aí, então, comprei uns misto quentes, água, todinho de lá, chocolate e fui pra fila que tava maior ainda. Enquanto eu estava nessa fila, né, fiquei lá horas nessa fila, nem sei quanto tempo escureceu. E aí, nisso, chegou a equipe de filmagem, depois eu descobri que era o principal canal, né? Então, essa foi a história da viagem de ida, onde eu fui com essa coisinha quando eu tinha 1 ano lá pra Itália. E no próximo vídeo eu vou contar como foi o primeiro dia de passeios. Porque esse dia eu cheguei lá no Airbnb, já tava escuro, eu tava cansadérrima. Então a gente comeu alguma coisa ali, o misto quente esquentado. E dormimos, tomamos um banho e dormimos, né? Porque a gente já tava ali há mais de 24 horas sem banho, quase 48 horas sem banho. E então tomamos um banho, dormimos e no próximo dia eu conto no próximo vídeo. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O que é essa cara? Curte o vídeo, compartilha e marca alguém que acha que depois que virar mãe não pode mais viajar. E pode sim, gente. A gente vive altas aventuras. Tchau! Dá tchau! Tchau! Já terminou? Terminou.